Jeremias capítulo 30, versículo 7. Nós estamos nessa série de Jeremias, estamos indo já para o final dela. Foram já 6 domingos, já são 6 domingos que a gente fala sobre Jeremias. O livro do profeta que se levantou para profetizar no meio de um mundo caótico, parecido com o nosso, já falei isso para vocês, um mundo difícil, um mundo cheio de dificuldades, um mundo de desigualdade social, um mundo da troca, a troca da verdadeira comunhão com Deus pela religiosidade. Trocaram a vida com Deus, a comunhão com Deus, por uma religião fria, vazia, bem parecido com o nosso tempo agora. Jeremias se levantou para, no meio disso tudo, dizer a vontade do Senhor. E às vezes a vontade do Senhor é contra a nossa vontade. A diferença de Jeremias para nós é que Jeremias se levantou sozinho. O cenário era parecido com o nosso. Só que nós somos a igreja. Nós temos um ombro para chorar. Nós temos alguém para procurar numa hora de aperto, de solidão. Na hora onde a gente se posiciona com alguém, sendo profeta na nossa família, por exemplo, e traz uma palavra de Deus lá, e a gente é recriminado, às vezes bombardeado com ataques. Nós temos a quem recorrer, nós temos uma igreja, nós temos um pastor, nós temos amigos. Jeremias se levantou como profeta, mas não tinha ninguém, não havia ninguém, era ele sozinho. Não havia um colo para deitar a cabeça. Num dia, Jeremias estava sozinho. E a palavra de Jeremias era muito dura. Vocês imaginam Jeremias na porta do templo, falando com os da igreja e com os não da igreja, dizendo assim, melhorai os vossos caminhos. Melhora os vossos caminhos. Imagina, talvez na coletividade alguém escuta, mas na individualidade, quando a gente ouve, ninguém gosta de ouvir uma repreensão, ninguém gosta de ouvir quando alguém chama a nossa atenção. Eu fico olhando aqui pelas reuniões de homens, as reuniões de homens é pesado, o assunto é pesado, porque eu entendo que nós precisamos resgatar algumas coisas que se perderam. A régua parece que baixou, a régua está baixa. Então, nós estamos vivendo um fenômeno, por exemplo, de homens que não sabem lidar com não. Não ouviram não do pai, não ouviram não da mãe. Então foram criados sem saber ouvir não. A namorada diz não para ele, basta, não quero mais o relacionamento, ele mata ela. Não sabe lidar com não segura, como dizem, não segura o balanço, não, acabou, não. Entende? Não sabe lidar com isso. Nós vivemos um fenômeno hoje exatamente disso. A régua baixou hoje. Antigamente, por exemplo, antigamente não, agora há pouco tempo atrás, quando eu era um adolescente, isso faz muito pouco tempo, entende? Era um adolescente. Eu lembro que um dia meu pai me chamou a atenção, meu pai me deu uma puxada. E eu quis levantar a voz para ele. Mas assim, eu não levantei a voz para ele, eu quis levantar a voz para ele. Eu lembro até hoje, Wanderson, o som dos unidos da mão dele no meu ouvido. Quando eu consegui, magrinho, sair, escapar e fugir dele, e ficar o tempo necessário lá na rua, que eu pudesse voltar e apenas tomar uma surra. Entende não? Hoje não. Hoje com 12 anos, tá mandando a mãe ficar quieta, cala a boca, quem sabe da vida sou eu. 12 anos, manda todo mundo calar a boca, entendeu? 16 anos é fumando maconha dentro de casa, azar do pai e da mãe. Quando não pega uma droga, enterra ali, vende micro-ondas da mãe, roupa do pai, para gastar com drogas. Então a gente começa a perceber que o padrão baixou muito, então a gente precisa no encontro de homens, puxar de novo para cima, nós todos, eu primeiro, depois os nossos irmãos aqui, para a gente voltar,
voltar a resgatar essas coisas, resgatar coisas que se perderam. Sabe, não é fácil não, é difícil, eu confesso a vocês, difícil para mim falar e sei que difícil para ouvir também, mas a coletividade alivia, dá uma aliviada. Agora vai no pessoal, olho no olho, um a um, dizer as coisas que eu falo aqui, eu acho que eu não tenho coragem de falar, eu acho. Entende? Um a um, no olho, no duro, assim, é difícil. Mas é necessário falar, o problema é o rebote, ninguém gosta de ouvir. Jeremias se levanta como profeta sozinho, para falar esse monte de coisa, na porta do templo, falar para todo mundo e dizer assim, melhora os vossos caminhos, melhora a vida de vocês, melhora o jeito que vocês andam, o jeito que vocês se relacionam, melhora o jeito que vocês fazem negócio, melhora. Então vocês imaginem a perseguição que Jeremias sofria. Jeremias sofria muito, ele se levanta, nós temos a igreja, ele não tinha ninguém. Ele se levanta nesse caos e ele prega para todo mundo, e domingo passado a gente falou sobre quando Deus usa ele para falar sobre a nossa vida, que a nossa vida, ela vive numa grande roda. A palavra fala que Deus mandou Jeremias ir até o oleiro que fazia o vaso. E quando ele olha o oleiro fazendo o vaso se quebra na mão do oleiro, e o oleiro faz outro vaso novo, e o Senhor fala com Jeremias, dizendo, Jeremias, eu não posso fazer isso com a casa de Israel. Isso chama atenção para a gente, que o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus dizente, o tempo todo ele está falando alguma coisa, e a gente precisa parar um pouco para prestar atenção, onde é que Deus está falando. Às vezes ele fala no oleiro fazendo um vaso, às vezes, mas nós não temos mais contato com o oleiro fazendo vaso, não é? Antes o oleiro fazia vaso numa região da cidade, toda a cidade tinha uma olaria, toda a cidade. Nós temos o nosso dia a dia, você pode prestar atenção, e pode ter certeza no que eu vou dizer para você, Deus está falando com você o tempo todo, no trânsito, na empresa que você vê, no vídeo que você assiste, no seu trabalho, tempo todo Deus está falando com a gente. É a gente que perdeu a mão de ouvir, mas Ele sempre está falando nas coisas que a gente vê. Deus faz Jeremias ver o vaso sendo feito, e quando o vaso se quebra, e o oleiro faz de novo, o Senhor diz para Jeremias, não posso fazer isso com a casa de Israel, e a verdade é que a nossa vida, toda a nossa vida, está na grande roda chamada vida. Nós estamos numa roda chamada vida. E uma coisa que é certa, e absolutamente certa, é que no processo dessa roda girando, um dia a gente quebra. Todo mundo aqui vai quebrar. E quem não quebrou, um dia vai quebrar na vida. E a grande pergunta que ficou domingo passado para nós é, quando nós quebrarmos, em que mão nós vamos estar? Quando o nosso vaso se quebrar, que vai se quebrar, é um problema aqui, é uma situação ali, é outra lá, que quebra a nossa vida. Quando quebrar, em que mão nós vamos estar? E a orientação é que a gente esteja na mão de Deus. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com estar em conexão com o Criador do universo, tem a ver com estar em conexão com Deus, tem a ver em considerar Deus, no que Ele fala, no que Ele orienta, no que Ele ensina, considerar o que Ele diz na nossa vida, e considerando Deus na nossa vida, respeitando Ele, e entendendo que Ele foi revelado por Jesus Cristo a nós como Pai, e respeitando Ele como Pai, honrando Ele como Pai, nós estaremos de fato na mão dEle, nessa roda chamada vida, e quando nós quebrarmos, você pode ter certeza que Ele vai fazer uma coisa nova. Ele não vai corrigir nada, Ele não vai remendar nada, até porque vaso não cabe remendo. Vaso quebra e faz um novo. É isso que Ele faz com a nossa vida, quando a nossa vida está na mão dEle. E hoje, uma das últimas mensagens dessa série, no versículo 7 do capítulo 30, a palavra diz o seguinte, eu já li? Eu não li? Então eu já achava que tinha lido já. É muita coisa, né, gente? Muito tempo acordado. Por que aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante? E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus grilhões. E nunca mais se servirão deles os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois, tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe,
e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu, o Senhor, eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações, entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Versículo 7, ele inicia dizendo que haverá um grande dia, um dia que não houve outro semelhante. E esse tempo é um tempo de angústia para Jacó. Não tem como, é impossível. Na rota da nossa vida, quando a gente se desconecta de Deus, é impossível a gente não passar por angústias. Todos aqueles que se afastarem de Deus passarão por angústias, inevitavelmente. O mundo sofre, o nosso mundo sofre o distanciamento de Deus. O mundo não sofre a falta de religião, não tem falta de igreja. O mundo não sofre a falta de religiosidade, o mundo sente a falta de Deus, de homens ligados a Deus, em comunhão com Deus. O mundo sofre isso. Todo distanciamento de Deus traz consequências. A gente vê hoje o mundo como está, a situação que a gente vive, é tudo fruto do distanciamento de Deus. O problema é que isso traz angústia, traz sofrimento. O afastamento de Deus traz angústia. A proximidade com Deus pode até haver algum tipo de angústia, mas há paz no meio da tempestade. A proximidade com Deus não quer dizer que a gente não vai passar por tribulações, porque a própria palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A diferença é essa. Quando Deus está perto, nós temos paz no meio da tempestade. Tem até um louvor que diz isso. Tu lembra desse louvor, Israel? Você pode ter, você é mais velho que eu, porque tu é mais velho que eu. Você pode ter paz na tempestade, fé e esperança, quando não pode dizer, se o mundo está em pedaços, o Senhor curará os teus passos. Uma coisa assim, em paz no meio da tempestade. Lembra disso, não? Duvido que tu não lembre. Está dizendo que não lembra só para... Entende? Lembra, Juliana? Mais ou menos. Então é um hino maravilhoso que fala exatamente isso. Quem está com Deus não quer dizer que não vai passar por tempestade, mas ele encontra a paz no meio da tempestade. É aquilo que encontrou o salmista, quando ele olhou para a sua volta e só viu montanhas, morro, monte, derrota. E ele diz, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Mas a proximidade com Deus, a comunhão com Deus, quando Deus está perto, e quando vem a tribulação, a angústia, Deus está perto, e a gente não fica desequilibrado quando a angústia vem, porque Deus está perto, diferente do povo. Jeremias está falando, o Senhor através de Jeremias está falando com um povo que se distanciou do Senhor. Eu estou falando isso desde lá da segunda pregação, que o Senhor diz para eles, vocês se afastaram de mim, vocês preferiram as cisternas rotas, lembra? Vocês preferiram cisternas rotas ao invés da fonte das águas vivas, das águas sagradas. Vocês preferiram cavar cisternas rotas. Então essa palavra é para um povo que se afastou do Senhor. Essa palavra é para um povo que não considerou mais o Senhor. Mas Jeremias, no meio dessa condição toda, dessa palavra toda, ele encontra uma fé para crer contra a esperança, e ele diz o seguinte, ele porém, o Senhor, ele Israel, Judá, será salvo dela, da angústia. Ou seja, eles sofrerão a angústia, vai doer a angústia, vai ser um dia terrível, mas por fé, Jeremias crê contra a esperança, e diz que eles serão livres dela. Como pode? Como é possível, Simone, alguém crer contra a esperança? Porque qual é a esperança de um povo irredutível? Você já tratou com pessoas irredutíveis? Ela está indo para o abismo, mas ela é irredutível.
Ela não quer saber. E tu diz para ela, mas não faz isso, vai dar errado. Ela faz igual. Jeremias está lidando, Ademir, com mas com a esperança, ele fala, mas o Senhor vai livrar vocês disso. É um crer contra a esperança. É um crer contra a expectativa que tem que fazer força para ter, e só tem quem tem fé. É um nível de fé que só tem realmente quem crê de verdade, tem que fazer uma força para crer contra a esperança. Jeremias usa essa força e se posiciona contra a esperança. Esperança de tempos ruins, 8. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o pescoço, e quebrarei os seus grilhões, e nunca mais serão dele. Jugo, você sabe o que é jugo? Jugo vai um boi. É um jugo que determina onde ele vai. Ele não pode, ele está aqui com a cabeça fechada no lugar, onde ele não pode olhar para um lado nem olhar para o outro. Ele está debaixo de um jugo. E em grilhões, a palavra fala que está em jugo e em grilhões, é prisão. Eles estão presos em jugo e em grilhão. Agora, ele não está falando com o povo aprisionado pela escravidão ainda. Logo depois disso, depois da profecia de Jeremias, depois do tempo de Jeremias, aí sim vai vir a escravidão, porque os babilônicos vão dominar, vão conquistar e vão levar o povo, os moços, primeiros os jovens, vão levar todos para a escravidão na Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que você conhece, esses foram para lá. Foram aprisionados lá. A prova disso é que esses não são os nomes deles de verdade. Daniel não é o nome de Israel, Daniel é o nome babilônico. Sadraque, Mesaque e Abidnego, nome babilônico. O nome de Daniel, o original é Beltesazar, é o nome de Daniel. Daniel recebeu esse nome porque eles foram escravizados na Babilônia. Eles não estavam presos enquanto Jeremias estava falando isso. Eles estavam livres. Agora, como que Jeremias, estando eles livres, diz para eles que o jugo será quebrado e que os grilhões serão quebrados? Como? Se eles estão livres. Estão livres. Mas a verdade é que não é uma prisão física. Não é uma prisão, Luiz, por terceiros. Não é um terceiro que aprisionou. É uma prisão interna. É uma prisão, a pior prisão de todas, que é a prisão da vontade. A pior prisão que você pode experimentar é a prisão da sua vontade. Não existe prisão pior. É a prisão onde você não consegue querer outra coisa. Você está preso na sua vontade. Então você quer aquilo. Você quer. Sabe, o precioso. Sabe? Você quer aquilo. Mas é errado, não importa, eu quero. Mas vai se dar mal, eu quero. É a prisão. É uma escravidão. Jeremias está falando com um povo escravo, mas livre. Porque todo aquele que faz o que quer, acha que isso é liberdade, mas isso é escravidão. Porque ele não consegue não fazer. É a prisão da vontade. A vontade é a pior desgraça que tem para a humanidade. Porque o diabo usa justamente isso para captar a gente. A nossa atenção, a nossa vontade é desejada, é comprada. Nossa vontade, nosso desejo. Hoje, todo mundo compete pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Quando descobrem uma vontade, eles aplicam investimento naquilo para nos pegar nos nossos desejos, na nossa vontade o tempo todo. O tempo todo. O problema é que isso é devagarzinho, isso é aos pouquinhos, mas não tem fim. Eu quero dizer para você que essa vontadezinha que vence a gente, eu vou explicar para você daqui a pouco que vontadezinha é essa, ela não tem fim, não tem limite. A vontade humana não tem limite. Fala para mim, ô Leandro, qual é o limite da vontade pelo dinheiro? O desejo. Qual é o limite? Qual é o limite? Qual é o limite do desejo pelo dinheiro? O limite do desejo do dinheiro é quando? É quando uma pessoa não precisa de uma cirurgia na coluna e o médico força a cirurgia,
dizendo que precisa para ganhar propina da cirurgia que não precisa. Fala para mim, qual é o limite do dinheiro? O limite do dinheiro é entrar numa corrupção onde tira dinheiro da comida dos miseráveis? Qual o limite? Qual o limite? Qual o limite do desejo pelo dinheiro? Fala para mim, qual o limite do desejo pelo dinheiro? É usar uma pandemia para roubar dinheiro das pessoas que precisam daquilo? De centavos? Qual o limite do dinheiro? É saber que aquela pedrinha que custa 5, 7 reais, 10 reais, eu não sei. Saber que aquilo vai fazer aquele adolescente roubar o pai, roubar a mãe, virar um mendigo, virar um zumbi. Saber que isso vai acontecer e por causa do dinheiro ainda assim vender? Qual o limite do dinheiro, da vontade, do desejo pelo dinheiro? Qual o limite do desejo pelo prazer sexual? Qual o limite? Qual o limite? Hoje eu vi uma reportagem, uma entrevista, passei bem por cima da ministra dos Direitos Humanos, de uma reportagem de um homem que foi preso, um homem médico, se eu não me engano, que foi preso com pelo menos 5.000 vídeos de crianças sendo abusadas. Qual o limite? Isso é desejo, isso é vontade, isso é desejo. Qual é o limite do desejo? Qual é o limite do desejo do homem? Desgraçar sua família? Desgraçar sua mulher, sua esposa, seu esposo? Qual o limite da vontade do homem? É uma coisa sem limite, é uma prisão, e chamam isso de liberdade. Se bebe, se bebe, se bebe, se bebe. Mas não tem problema a bebida, não é pecado, como dizem, né? Não é pecado beber. Lógico, a palavra realmente não diz que beber é pecado, mas na nossa cultura, onde ninguém consegue tomar direito um gole de qualquer coisa, acaba embriagado, é pecado sim. É pecado sim, acaba sendo pecado. Qual o limite? Beber um pouco, ficar um pouco alterado, ir comprar uma carne, encontrar mais 2 pessoas, uma delas um pouco alterada também, reclamar um pouquinho, e como está alterado, reclamar um pouquinho mais, ser convidado a se retirar, não aceitar se retirar, e voltar a insistir, até que alguém vem, e vai para as vias de fato, e cai de costas, e acontece a fatalidade de perder a vida. Qual é o limite? Qual é o limite da vontade humana, do desejo humano? Não tem limite. Não há limite. O problema é que isso está acontecendo com a gente o tempo todo. O tempo todo. A vontade humana, a escravidão que ele está falando, eu vou quebrar o jugo de vocês. O bom que o Senhor está falando que vai quebrar. Eu vou quebrar o jugo que aprisiona vocês. Eu vou quebrar o grilhão que aprisiona vocês. A gente sabe que tem que ter comunhão com Deus. Todo mundo sabe. Ou você não sabe que teria que orar um pouquinho mais? Falar com Deus um pouquinho mais? Ler a Bíblia um pouquinho mais? Todo mundo aqui sabe que é bom ler a Bíblia. Todo mundo sabe. Mas aí vem um TikTok, que no começo todo mundo tirava onda, que era uma rede socialzinha de adolescente. Agora está todo mundo, até idoso, vendo dancinha dos outros. Dancinha, 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 dancinha. Qual é a tua vontade? Tu gosta de ver dancinha? Então toma dancinha, toma. Vê dancinha, vê dancinha. O que tu gosta? O que tu gosta? Gosta de luta? Tu gosta de UFC? Então toma UFC, um atrás do outro. Um atrás do outro, e 5 minutos num, 3 minutos no outro, 2 minutos e meio no outro, 7 minutos no outro, quando vê, meia hora. O que tu gosta? Gosta de piadinha? Gosta de, como é que é o nome? Pegadinha? Gosta de pegadinha? Tem pegadinha. O que tu gosta? De fofoca de artista? Tem fofoca de artista, tem tudo. Toma, teu desejo, toma o que tu gosta. Toma o que tu gosta. Gosta de ver o quê? Gosta de exibição de corpos, de coisa nada? Gosta de quê? De pornografia? Está lá. E quando você vê, passa um dia, 2 dias, 3 dias, e você não leu a Bíblia, mas você ficou um tempão no TikTok. É tão importante que o Instagram descobriu que TikTok estava ganhando espaço e começou a investir no Reels. Você acha que botou Reels lá de graça? É tudo estratégia para lidar com a tua vontade, com o teu desejo, com o que tu gosta. O tempo todo está acontecendo isso. E as pessoas agora não lêem mais a Bíblia. Não falam mais com Deus. Aí eu pergunto para você, até quem não é crente, até quem não é crente, até quem não é da igreja, eu pergunto, o que é mais edificante para uma vida? Ler um Provérbios? 10 minutos de Provérbios ou 10 minutos de TikTok? De TikTok, até travou.
10 minutos de TikTok ou 10 minutos de Bíblia? O que é mais importante? O que edifica mais? A Bíblia, lógico, mas as pessoas não conseguem fazer, é uma escravidão da vontade. Quando você para perceber isso, a gente começa a perceber que talvez nós sejamos escravos da nossa vontade. Ah, mas eu não faço o pecado. Não importa se é pecado, o que eu quero saber é como está a tua comunhão com Deus. Eu quero saber tu e o teu Deus, como é que está. Ah, tá, eu passo mais tempo no TikTok do que orando. Agora inventaram o Kawaii, que parece que é pior que o TikTok. Entendeu não? Kawaii é coisa de pobre. É morte, assalto, roubo, fofoca. A gente tem aqui do caminho, tem tudo. TikTok, Kawaii, tem que estar pregando lá, cheio de pregação lá. Cadê o Robert? Trabalhando? O Robert que posta esses negócios para nós. Você está entendendo não? Prisão é um jugo, é o que ele está falando. Eu vou quebrar esse jugo de vocês, que prende vocês no desejo de vocês. Eles não tinham o porquê, tinha a prova, César. Deus tinha feito. Deus tinha abrido o mar vermelho. Abriu o mar vermelho. Deus tinha feito milagres na vida deles. De dia, uma coluna de nuvem, uma nuvem de dia, e de noite uma coluna de fogo. Não passavam fome, descia maná do céu, ficaram com vontade de carne, vinha codornizes. Agora, pouco tempo atrás, eles vieram desse milagre, mas eles conseguiram abandonar o Senhor e se entregar a prazeres da satisfação da carne e do eu. É isso que ele está dizendo. Mas a palavra diz, ele está dizendo que vai quebrar. Eu vou quebrar o jugo do teu pescoço e vou quebrar os teus grilhões. Nunca mais se servirão de vocês os estrangeiros. Nunca mais o diabo vai se servir de você, meu irmão, para destruir a tua família. Nunca mais o mal vai se servir para destruir a família até do outro. Nunca mais o diabo vai se servir de você para roubar a tua atenção pelo teu desejo e tirar você dos teus filhos. Nunca mais, é o que ele está dizendo. Eu vim aqui hoje, e antes do culto das 6, eu estava orando ali atrás, e Deus falou para mim que hoje eu vim aqui para quebrar com coisas que dominam a tua vida. Hoje é o dia do fim do reinado do diabo sobre a tua mente, teu coração, sobre a tua vida. Hoje ele acaba, hoje ele vai embora. Hoje ele não progride mais, porque você vai estar enxergando que sobre a nossa vida existem jugos em cima da gente, existem grilhões e prisões sobre nós, que Deus vai quebrar hoje isso da nossa vida, vai quebrar. Nós nunca mais serviremos aos estrangeiros, serviremos de escravo para as coisas do mal, para as coisas do mundo. Nós estaremos próximos do Senhor todos os dias da nossa vida. É diferente. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. O 10, não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Eis que te livrarei de terras de longe, diz a palavra. Eu vou livrar vocês das terras de longe, dos inimigos que vêm no futuro. Quando a palavra fala longe, às vezes ela está falando de coisas no futuro. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou livrar vocês do ataque futuro. O vosso adversário está preparando uma coisinha logo ali na frente. Eu vou livrar vocês daquilo. Eu vou livrar os filhos de vocês do cativeiro que vocês estiveram. É o que a palavra fala. Está aqui. Vocês viram? Prestaram atenção aqui? Ali, ó. A tua descendência será livre da terra do seu cativeiro. Qual é o teu cativeiro? O que foi que te prendeu? Os teus filhos serão livres disso. Porque quando você perceber, porque agora, sabe o que está acontecendo agora? A gente está acostumado às vezes a achar que o que acontece aqui é só uma palestra. Não é palestra não, gente, é culto, é igreja. Entendeu? Aqui é profecia, palavra de Deus. Amém, gente? Deixa a palestra para os outros lá, deixa a palestra para eles, deixa a palestra motivacional para o outro lado de lá. Aqui é a palavra de Deus para mudar a tua vida. Sabe o que está acontecendo? Está caindo as escamas dos teus olhos. Porque enquanto eu prego aqui, você está parando para pensar, puxa vida, mas eu estou escravizado por isso.
Eu não consigo orar durante o dia, mas passo tempo nisso, passo tempo nessa outra coisa, passo tempo nessa outra coisa. Eu tenho que mudar isso na minha vida. E quando tu muda, meu irmão, acabou a conversa. Acabou a conversa. Quando tu muda, acabou a conversa. Porque você sabe muito bem agora quais são os cativeiros que você esteve. Quais são os cativeiros que você esteve? A palavra está dizendo que os teus filhos não passarão por eles. Teus filhos serão livres dos cativeiros que te prenderam. É isso que ele está prometendo, é isso que Jeremias está profetizando. Nossos filhos serão livres do nosso cativeiro. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar.